Sabemos há mais de meio século que a nossa tolerância à glicose cai à medida que o dia avança, ou seja, a capacidade do nosso corpo de manter o açúcar no sangue sob controle. Se dermos água com açúcar por via intravenosa a uma pessoa a um ritmo constante ao longo do dia, cerca das 8 horas da noite o açúcar no sangue começa a aumentar, apesar de não ter comido nada e da velocidade da intravenosa não ter mudado. A mesma quantidade de açúcar entra no sistema a cada minuto, mas a capacidade de digerir deteriora ao fim da tarde e aumenta de novo na manhã seguinte. Uma refeição às 8 horas da noite pode causar o dobro da resposta glicêmica de uma refeição idêntica às 8 horas da manhã. É como se tivéssemos comido o dobro. O corpo simplesmente não espera que você coma à noite. A nossa espécie pode ter descoberto o uso do fogo apenas cerca de 250 mil anos atrás. Nós simplesmente não fomos feitos para comer 24 horas por dia. Um dos testes para a diabetes chama-se o teste de tolerância à glicose, que mede a velocidade a que o corpo consegue tirar o açúcar do sangue. Bebe-se um copo de água com cerca de 4 colheres de sopa de xarope de milho e depois mede-se a glicemia 2 horas mais tarde. A essa altura, nossa glicemia deveria estar abaixo de 140. Entre 140 e 199 é considerado pré-diabetes e acima de 200 é um indício de diabetes. Os ritmos circadianos da tolerância à glicose são tão poderosos que uma pessoa pode ter um resultado normal de manhã e ser marcada como pré-diabética ao final do dia. Pré-diabéticos com uma média de 163 às 7 horas da manhã são marcados como completamente diabéticos às 7 horas da noite, com mais de 200. Escolher alimentos com índice glicêmico baixo pode promover a perda de peso, mas a hora que é ingerido é muito importante. Devido a este padrão circadiano da tolerância à glicose, um alimento de baixo índice glicêmico à noite pode causar um pico mais alto do que um alimento de alto índice glicêmico consumido de manhã. Estamos tão metabolicamente incapacitados à noite que se verificou que comer às 8 horas da noite uma tigela de All Bran, que é um cereal americano rico em fibras, causa um pico de glicemia tão alto como comer às 8 horas da manhã o Rice Krispies, que é um cereal menos saudável. Alimentos de elevado índice glicêmico à noite seriam a pior de ambas as situações. Portanto, se você quer comer cereais açucarados não saudáveis, causaria menos danos se consumidos de manhã. A queda da tolerância à glicose ao longo do dia pode então ajudar a explicar os benefícios de perda de peso de consumir calorias na parte inicial do dia. Há até diferença entre almoçar mais cedo ou mais tarde. Pessoas randomizadas para comer um grande almoço às 4:30 da tarde sofreram uma resposta glicêmica 46% maior em comparação com uma refeição idêntica consumida a 1 hora da tarde. E uma refeição às 7 horas da manhã causa níveis de glicemia 37% menores do que uma refeição idêntica à 1 da tarde. Não parece haver nenhuma diferença entre uma refeição às 8 horas da noite e a mesma refeição à meia-noite. Parece que ambas são tardes demais. Mas comer tão tarde, à meia-noite ou mesmo às 11 horas da noite, pode perturbar tanto o ritmo circadiano que pode alterar o nosso metabolismo na manhã seguinte, resultando em glicemia significativamente mais elevada de manhã, em comparação com comer o mesmo jantar às 6 horas da tarde no dia anterior. Então, estas revelações da cronobiologia encerram o nosso debate sobre o café da manhã. Não tomar o café da manhã não só em geral não leva à perda de peso, como piora o controle diário dos níveis de glicose em indivíduos diabéticos ou não diabéticos. Veja como quem evita o café da manhã tem mais açúcar no sangue mesmo quando está dormindo 20 horas mais tarde. Isso pode ajudar a explicar por que quem evita o café da manhã parece ter um risco mais elevado de desenvolver diabetes tipo 2. Quem evita o café da manhã também tende a ter taxas mais altas de doença cardíaca e aterosclerose em geral.
Será apenas porque evitar o café da manhã tende a estar associado com outras escolhas pouco saudáveis, tais como fumar ou hábitos alimentares pouco saudáveis em geral? A associação entre evitar comer de manhã e a doença cardíaca, até mesmo morte prematura em geral, parece sobreviver às tentativas de controlar esses chamados fatores de confusão. Mas não sabemos até se colocar à prova. Será que evitar refeições matinais leva, por exemplo, a colesterol mais alto? Sim, um aumento significativo em LDL, o colesterol ruim, em pessoas randomizadas para evitar comer de manhã, cerca de 10 pontos mais elevado em 2 semanas. O estudo israelita 700-500-200 mostrou que os triglicérides do grupo que comeu mais de manhã melhoraram significativamente, uma queda de 60 pontos, enquanto que as pessoas no grupo que comeram mais tarde pioraram, com um aumento de 26 pontos. Consumir mais calorias de manhã ao invés do final do dia pode, na realidade, ter um triplo benefício: mais perda de peso, melhor controle da glicemia e menos risco de desenvolver doenças cardíacas. Portanto, se for evitar alguma refeição, quer praticando o jejum intermitente ou alimentação restrita a um determinado horário, em que se tenta colocar toda a comida num certo intervalo de tempo, seria mais seguro e mais eficaz evitar o jantar do que o café da manhã.